Oi, gente, estamos aqui de volta então para dar continuidade à segunda parte de It, a Coisa. Esse pequeno camalhacinho do mês de julho, publicado pela Suma de Letras, que, apenas corrigindo a informação dos outros vídeos, né, eu já coloquei no Conferindo Edição, mas para quem não assistiu, Suma de Letras é um selo da Companhia das Letras, assim como Objetiva também é um selo da companhia, ok? Essa edição aqui é de 2014, da Suma. Tem algumas questões, né, que eu não gostei da edição em si, mas está no Conferindo Edição para quem se interessar, e vamos falar então da leitura. Essa semana vamos conversar um pouquinho da segunda parte. Esse segundo arco chama Junho de 1958 e conta com vários capítulos, eu acho que é na verdade a maior parte do livro. Capítulo 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e o segundo interlúdio. Então, capítulo 4 chama Ben Hanscom sofre uma queda. Capítulo 5, Bill Denbrough vence o diabo 1. Capítulo 6, Um dos Desaparecidos, uma história do verão de 58. Capítulo 7, a represa no Barrens. Capítulo 8, o quarto de George e a casa na rua Neibolt. 9, arrumação e Derry, segundo interlúdio. Então, vamos lá, gente. Eu li... Estamos praticamente, né, na primeira metade, terminando a primeira metade do livro. Gente, pra quem ficou assustado e tenso com a primeira parte, essa segunda, assim, é muito pior. Assim, é maravilhoso, mas é muito mais tenso. Então, quando a gente terminou a primeira parte, eu tive a sensação que a segunda ia começar falando do Ed. Sei lá, eu tive essa impressão. Mas aí errei feio. A segunda parte começa com um capítulo bem longo e bem bacana, contando a infância do Ben. O Ben, então, em 85, ele já é um arquiteto bem conceituado. E ele tá viajando de avião e o capítulo se chama Ben sofre uma queda, né? Daí você fica pensando, caramba, o avião vai cair e tal. É super proposital, provavelmente, esse título, mas na verdade ele fala de algo que aconteceu em 58, como que ele conheceu o Bill, o Ed, o Rich, o Stan e a Bev. O Michael ainda não fez parte dessa turma a princípio. Então, Ben, ele era o garoto mais gordo da escola municipal de Derry. Aí eu fui pesquisar um pouco, e Stephen King foi uma criança muito obesa quando criança, né, acabei de falar. Então eu senti assim que é uma parte meio autobiográfica em alguns sentidos, pelo menos assim, em relação ao sentimento de você ser a criança mais gorda, né, de algum lugar e as pessoas tirarem sarro apenas por causa disso. E como que é chato essa situação. O Ben, gente, ele é muito amorzinho, assim, por enquanto ele é o meu personagem principal, ele é muito fofo. E assim, ele é muito educado, muito inteligente. Mas assim, ele sofre muito bullying bem violento, por parte de 3 caras assim horríveis. Quando eu vi esses 3, eu até pensei, será que eles são filhos daqueles 3 que assassinaram o Adrian Mellon, né, em 84? Mas não tem nada a ver. Quer dizer, eu acho por enquanto que não tem nada a ver. O pior dele chama Henry Bowers, é um cavalo estúpido, um chucro. E ele tem 2 comparsas, né, porque covarde nunca anda sozinho. O Victor Chris e o outro chama Arroto, chamam ele de Arroto Huggins. E esses 3, assim, odeiam esses garotos, né, que são de boa, como todo babaca, valentão de escola. Só que o Ben, ele é muito perseguido. Então, tem uma passagem, assim, vai começar as férias de meio de ano, de julho, e o Ben, ele vai tá de recuperação. E o Ben não, perdão. O Henry, ele acaba ficando de recuperação durante as férias e ele coloca a culpa no Ben, porque o Ben poderia ter ajudado o Henry dando cola para ele durante uma prova e o Ben não dá. Porque ele odeia esse Henry, todo mundo odeia esse Henry. O Henry então decide dar uma surra pra variar no Ben, só que assim, essa surra é muito violenta, ele pega um canivete e marca a pele do Ben, ele começa a escrever o nome, né, Henry na barriga, escreve só o H, e tem toda uma briga, é a primeira vez que o Ben, ele revida e tal, então, esse segundo capítulo você vê todo o ódio do Henry Bowers, e eu não sei, gente, eu acho que ele vai aparecer mais pra frente da história também, porque esse cara é muito odioso, sabe,
Eu não acho que o Stephen King colocaria ele só pra ser um perseguidor de crianças na juventude. Eu acho que o babado com ele vai ser mais sério depois. Enfim, no meio dessa briga, o Ben acaba rolando o barranco, né, essa queda que ele tem. E ele, pra se esconder desses perseguidores, ele acaba indo pro meio de uma floresta, assim, que tem o rio principal da cidade, né, o Barrens. E o Bill e o Ed, eles estão construindo uma represinha. Então é o primeiro contato que eles têm, né, esses três meninos. O Ben, ele fica horas ali se escondendo. E já à noite ele decide ir pra casa e ele encontra o Bill e o Ed. E o Ed, ele levou um soco na cara, né, um desses meninos com raiva, né, porque não achava o Ben, descontou a raiva nele. E ele tem asma, então ele tem uma crise de asma muito forte. Só que a bombinha de asma tá vazia. Aí, todas essas memórias antigas do verão de 58, elas são intercaladas. Por exemplo, você começa a ver o início da história, o Ben contando. Daí acaba o capítulo do Ben, é o capítulo do Bill, e ele vai recontar a parte da mesma história. Então a gente tem vários pontos de vista contando o acontecido daquelas semanas. Então, assim, eles ficam amigos, né, esses três meninos a princípio, porque eles ajudam a salvar o Ed, que tá numa crise de asma muito forte. E eles constroem uma represa depois, uma represa de verdade, sabe, que acaba inundando umas áreas da cidade, porque o Ben, ele sabe construir as coisas, assim mesmo. Ele tem, assim, uma intuição, uma visão muito tridimensional de projeto, sabe? Então ele acaba fazendo uma represa bem eficiente que acaba alagando parte da cidade. E para a construção dessa represa, entram mais dois personagens, né, que a gente já conhece, o Stan e o Rich. O Rich, assim, não tô gostando dele a princípio, assim, acho ele bem chato mesmo, mas enfim, é o que tem pra hoje. Mais tarde aparece a Bev. E a Bev da infância é bem aquilo que já dava pra suspeitar no capítulo em que ela leva uma surra do marido e ela dá um basta pra voltar pra Derry. Ela é uma menina super corajosa, é uma menina bem pra frente, assim, de comportamento. E tá sendo super bacana ler, assim, a respeito da parte mais de construção, né, desses personagens. Quem pega esse tipo de livro, né, eu pelo menos às vezes tenho uns preconceitos com umas coisas do Stephen King, dá a impressão que alguns personagens são rasos. Aqui não, é tudo muito bem construído, não é à toa, né, que é 1102 páginas. E é bacana porque você se sente parte da turma, sabe? Ele narra tão bem o que sentem esses garotos, o que eles têm medo. É muito convincente, você se sente parte da infância com eles, sabe? É muito bacana. Tem identificação e mesmo que você não se identifique, você acaba gostando porque eles são muito fofos. Então, eles estão brincando, né? E nesse capítulo que chama Bill Denbrough Vence o Diabo, tem assim uma passagem que é muito triste. Esse livro todo, assim, ele é muito pesado na parte psicológica, sabe? Nesse segundo arco, eu lembrei um pouco de uma citação do Jung. Quem que foi o Jung? No início do século passado, né, século XX, o Sigmund Freud, ele começou a lançar as propostas da psicanálise. E um psicólogo, que é o Carl Jung, ele começou a estudar junto com o Freud. E chegou uma hora que eles divergiram muito de ideias. Então, o Freud continuou, né, com o seu trabalho da psicanálise e Jung foi para a psicologia analítica. Então tem uma passagem, uma fala do Jung, que é mais ou menos assim: a psicanálise, ela tudo que a gente conhece, né, que a gente tem consciência, é a ponta do iceberg. A psicanálise, ela te mostra para baixo do iceberg. Mas a psicologia analítica, ela entra por baixo e vai para as partes assim, de catacumbas de todas as eras, sabe, da mente. E por que eu lembrei disso, gente? Porque o Stephen King, assim, ele mostra pra você: olha, gente, nós temos o terror, nós temos o palhaço assassino. Ele é a ponta do iceberg, agora vamos descer bem mais profundo, onde vai assustar muito e onde vai doer muito. Então, assim, esse capítulo do Bill Denbrough Vence
o diabo, tem uma parte muito linda e uma parte muito triste. A parte muito linda é a descrição da bicicleta desse menino. Ele compra uma bicicleta super velha, super antiquada, por 21, 24 dólares, uma coisa assim. E assim, é um trambolho, mas a relação que esse menino tem com esse objeto é muito linda. E me fez lembrar assim, tanto a relação de brinquedos, né, brinquedos e brincadeiras que eu tive na infância, quanto descrições que o meu marido noivo, né, mais marido que noivo, fala da bicicleta dele, ele sempre teve bicicleta, então assim, é muito bonita a conexão, sabe? Silver, ele chama de Silver porque ele vê a bicicleta, por mais trambolho que ela seja, como o cavalo Silver do Cavaleiro Solitário. Quando o Bill, né, que ele é gago, ele sofre bullying, etc, etc, ele sobe nessa bicicleta, ele se torna outra pessoa. Ele consegue ser uma coisa muito melhor do que ele é, sabe? É muito bonita essa passagem. E essa é a parte bonita do capítulo, quase chorei. Aí tem a parte que é triste, mas dá muito medo. Quando ele começa a falar como que ficou a situação da família dele depois da morte do George, né? Então, pra quem não assistiu o primeiro vídeo, vai lá, assista, não dá pra recapitular tudo. Ele fala assim que tão doloroso quanto lidar com a morte do George é lidar com o fantasma dele. Como assim? Parece estranho, mas se você já perdeu uma pessoa, dependendo da sua visão de religiosidade, espiritualidade que você tem, já aconteceu várias vezes comigo, assim, eu ficar um pouco impressionada com assuntos de espírito depois que alguém morre, sabe? Então, nessa parte do livro, o Bill, ele fica com medo que o George seja um fantasma, e mais que isso, um fantasma infeliz, um fantasma bravo, porque ele morreu muito novo, né? E o Bill se sente muito culpado, porque na cabeça dele, se ele não tivesse falado pro George brincar com o barco lá fora, ele não teria morrido. Então, outra coisa assim que mexeu muito comigo é que a mãe e o pai assim quase não se conversam mais, ficou uma casa extremamente morta, vazia. Tanto que o Bill ele fala assim, antigamente no sofá meus pais eram como aparadores de livros, né? Meu pai aqui, minha mãe aqui e eu e o George no meio, como livrinhos sendo aparados. Agora não. Existe a minha mãe de um lado, meu pai do outro e o fantasma do George no meio do sofá. E ninguém se fala mais. E os pais não ligam mais pro Bill de tanta dor que eles estão sentindo. Assim, ninguém conseguiu sair do luto ainda, né? Essa parte, se eu não me engano, assim, o George ele foi assassinado em maio de 57 e esse trecho da história é em julho de 58, né? Então passou um pouco mais de um ano. E tá bem recente, né? Enfim, a mãe, ela mantém o quarto de George, o quarto fechado. E o Bill, ele sobe lá de vez em quando. E o George, ele tinha um álbum de fotografias, mas não de fotografias dele. Fotografias que ele ia pegando com as pessoas, mesmo de coisas que ele nunca conheceu, né? Tipo, uma tia-avó que já morreu. É comum criança fazer isso, né? Tentar criar a mitologia da sua história a partir de relatos que pertencem a outras pessoas da sua família. E tem a última foto, é uma foto recente do George, que foi tirada assim umas semanas antes de morrer. O Bill, ele olha aquele álbum e de repente a foto se mexe. E sangue sai daquela foto, sai do álbum, e ele fica aterrorizado, só que ele não conta aquilo pra ninguém. Não contar pra ninguém é algo que essas crianças estão fazendo direto. De certa forma não, essa unidade 2 do livro conta pra gente que todos eles, mesmo os que não se encontraram ainda, né? O Michael Hanlon não conhece os meninos ainda. A Bev, ela acabou de começar a andar naquela galera. Todos eles tiveram contato com Pennywise. Os piores contatos, os mais intensos do meu ponto de vista, foram o contato que o Michael Hanlon teve e que o Ed teve também. Então vamos lá para essas partes. Eu diria assim, que nessa altura do campeonato, meu personagem preferido é o Ben, mas assim, muito pertinho dele tá o Michael. Então o Michael, gente, ele é um personagem fantástico.
Ele é um menino que ele vive, né, numa fazenda com o pai e com a mãe. É o único, assim, que tem uma família, sabe, estruturada. Eles podem ser pobres, mas a mãe e o pai estão ali muito presentes com ele, ele recebe muito afeto. E ele já tem responsabilidade de adulto, né? Ele sai da escola e sempre tem uma tarefa ou outra na colheita, na lavoura, enfim, que o pai dele pede. E tem dias que o pai fala, ó, hoje não tem tarefa nenhuma, vai brincar. E ele dá missões, ó, vai conhecer uma parte da cidade, traz uma lembrança pra mim. O pai, ele é fissurado na história de Derry. Então é por isso que quando chega 85, a gente tem os interlúdios no Michael, porque ele meio que herdou isso do pai. Ele adora a cidade de Derry, a história da cidade. E mais que isso, ele tem, né, um motivo prático para pesquisar Derry, né? Porque afinal ele acaba se deparando com a coisa. Ele vai para uma área bem afastada da cidade e é uma parte que foi citada no primeiro interlúdio, né? Eu não falei muito. Eu acredito que o Pennywise ele seja mais ou menos a alma da cidade de Derry e ele se manifesta de várias formas. Uma dessas formas são acidentes estranhos que acontecem. Então esse é um local que aconteceu um acidente horrível, tipo uma explosão, um incêndio, matou muita gente de uma vez só. E o pai do Michael fala, vai lá, vai brincar nesse lugar. E ele decide ir, não sei porquê também, e ele tem um contato horrível com o Pennywise. Aí a gente percebe que o Pennywise ele não é apenas um palhaço, ele pode se tornar qualquer coisa. Pro Michael, ele se revela como um grande pássaro, um pássaro enorme, medonho, assim, horroroso, com cheiro de podre. E ele tem, assim, um confronto horrível com esse pássaro, só que ele não conta pra ninguém. É muito estranho. Outra pessoa que teve, né, um contato muito intenso é o Ed, num capítulo posterior. O Ed, ele também tá andando num lugar meio abandonado, e ele vê um mendigo, esse mendigo tem lepra, e ele se oferece pra fazer umas coisas no Ed, e o Ed fica com medo. E a gente já percebe, né, Derry não é só um lugar perigoso por causa da coisa, tem pessoas muito perigosas morando na cidade também, pedófilos, criminosos, fora esses meninos que fazem bullying, né, como eu disse. Então, assim, a cidade é hostil, de várias maneiras. E passa um tempo, eu não sei por que ele decide ir lá de novo, né, ver se o mendigo tá. Só que dessa vez ele não vê o mendigo, ele vê o mendigo, só que com uma roupa de palhaço e bem apodrecendo, sabe? Ele vê o Pennywise e o confronto deles é medonho. É horrível essa parte da descrição. Não tanto quanto a descrição do Michael, mas é bem intenso também. E eles não contam pra nenhum adulto, então dá a impressão assim, que essas crianças, elas têm ciência que o que elas estão enfrentando, se deparando, e nesse capítulo elas tomam consciência de alguma coisa está acontecendo, e que elas não têm pra quem contar. Elas meio que poupam os adultos porque elas sabem que é pesado demais. E criança faz muito isso, gente. A gente tem uma tendência muito grande a subestimar elas, mas elas seguram muita coisa pra elas, pra poupar a gente que é mais velho. E conversando, né, quando eles ficam amigos, eles descobrem que todos eles tiveram contato com Pennywise, de maior ou menor intensidade. O mais fraco seria o contato da Bev, mas mesmo assim é bem assustador. E aí, né, vou tentar ser mais sucinta, tem o segundo interlúdio. Eu não lembro se eu falei isso, mas interlúdio seria como um momento de pausa entre uma cena de uma peça, né? É um termo que é usado em teatro, em música e em comerciais de rádio. É sempre algo que separa uma obra, sabe? É uma pequena pausa. Então, os interlúdios são escritos do Michael falando da história de Derry ou coisa que ele está investigando sobre essa entidade, né, que a gente está chamando de Pennywise. E, gente, esses interlúdios são muito bons mesmo. Tanto que, assim, acho que hoje à noite eu vou reler o primeiro interlúdio e reler o segundo, porque é muito rico, é muito complexo. Você vê que essa história aqui, muita gente fala, esse livro tem muitas camadas. Eu acho que todo livro tem camadas, na verdade, né? Até porque o escritor ele escreve pensando em um público específico, né? Também não acredito nisso, esse autor subestimou o público.
esse autor está tratando o público de forma inteligente. Não, gente, assim, cada autor escreve com um público diferente, cada público tem uma necessidade e um perfil do que gosta e que não gosta. Mas assim, gente, isso aqui é uma gama de histórias. Então, a parte dos interlúdios é tão rica que ela seria uma história à parte que aconteceria sem a necessidade dessas histórias das 7 crianças. É muito legal. Enfim, nesse interlúdio, a gente tem, né, mais relatos no Michael, e o final, assim, é apavorante. Ele tem uma conversa com o pai dele, e o pai dele fala que quando ele era mais novo, ele viu um pássaro medonho, enorme, sabe? E também não falou pra ninguém. Isso foi anos antes, muitas décadas antes. Passa a noite e o Michael, ele levanta e vê que ele teve uma visita durante a noite. Mas essa visita, ela não deixou muitos rastros, ela deixou apenas uma coisa muito singela, sabe, amarrada. Para ele ver um balão flutuando, e nesse balão estava desenhado, né, em vermelho, o rosto do próprio Michael sem olhos. E aí ele grita e esse balão estoura, assim, é uma parte super medonha, gente. Às vezes eu acho que eu nem quero assistir o filme, porque o terror gráfico, isso aqui é muito legal, sabe? Várias pessoas comentam sobre isso, né? A descrição do textual do Stephen King é sempre muito rica de recursos visuais, chamadas, né, visuais. Então não é à toa que tanta coisa dele foi adaptada para cinema, para minissérie, né? O cara é realmente muito bom nesse perfil de texto. E por último, eu não posso deixar de falar do background dessa obra. Aqui tá tudo acontecendo, né, 57, 58. Mesmo quando eles estão em 58, eles têm flashbacks do ano anterior. Mas assim, a gente tem que lembrar que fazia assim 10, 12 anos que a Segunda Guerra Mundial acabou. Era uma sociedade ainda muito preconceituosa. O mundo é preconceituoso ainda, né? Mas assim, preconceito contra negros e judeus é algo que eu vejo muita gente falando nessa obra que tá assim nas entrelinhas. Gente, não dá pra concordar. Tem um capítulo inteiro lá pra trás na primeira parte que é do Stan, né? Stan e Uris tomam uma ducha, alguma coisa assim, tomam um banho. O texto começa falando da visão da coisas que aconteceram no passado, na vida da mulher dele, a Patty, e ele é judeu e ela é judia. E fica muito explícito o tanto de preconceito que eles sofreram ao longo da vida. Eles só conseguem um pouco de respeito, entre aspas, quando eles adquirem um poder financeiro. Mas assim, é muito visível que as pessoas apenas toleram, né? Eu não gosto dessa palavra tolerar, porque tolerar dá a impressão aqui, ó, tá aqui em cima da garganta. Se você forçar mais um pouquinho, sai. Então, tolerância, no meu ponto de vista, não é respeito. É muito explícito o desprezo de vários personagens aqui contra os judeus. E o Michael Hanlon, ele é negro. Então também tem umas situações bem chatas descritas. Tem uma parte assim, que aí é bem na entrelinha, que o pai dele fala que não gosta de um policial específico. Ele fala pro Michael, quando você for mais velho você vai entender, mas assim, você vai entender que ele não trata os negros bem, sabe? Então, os preconceitos, os racismos e o antissemitismo nessa obra é muito explícito, na verdade, né? Coisas que foram herdadas e foram fortalecidas principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Por que eu tô falando isso? Porque a guerra termina em 45. Às vezes eu falo 47, gente, mas eu acabei me confundindo. 45 termina a guerra, e aí, né, tome em qualquer livro de história, acaba acontecendo uma onda de judeus que decidem sair da Europa e vão para os Estados Unidos e outros países, né, inclusive o Brasil, porque eles têm medo de ficar na Europa e que aconteça alguma outra coisa de novo. Alguns vão para Israel, né, porque tem toda uma iniciativa para a Constituição de Israel, mas muitos decidem ir para outros lugares. E aí nos Estados Unidos, várias famílias não foram bem recebidas, tá? Então tem um preconceito histórico, né, que tem uma conotação religiosa também, mas aqui tem a ver por ser uma coisa muito recente em termos históricos. Acabou a guerra e essas famílias estão há pouco tempo nos Estados Unidos, tá?
Gente, então, a segunda parte, ela é muito mais extensa do que eu tô falando, só que, né, se eu for falar tintim por tintim, o vídeo vai ficar imenso. Semana que vem a gente vai falar da parte 3, quando eles já são adultos, e sinceramente eu não sei que rumo que essa história vai tomar, porque ela é maravilhosa, ela é imprevisível. Você pensa que vai terminar um ponto, o Stephen King dá uma volta e fala, olha, você errou totalmente, tá? Obrigada por terem assistido, tchau, tchau.